dê o like. O planeta depende disso. Azar no azar. Inclusive, a única rolagem de dados que eu fiz e que teve um bom número foi justamente o final do podcast, quando eu chutei a cabeça do Sescon, né? Que aí foi um momento muito feliz do Nico de fazer ele dar o último suspiro de vida, né? Nossa, assim, que na verdade o Sescon, o tio Steve, né? A hora que ele foi morrer, tipo, foi meio assim, tipo, ele vai morrer. Não tem como a gente salvar ele mais. O Krampus matou ele. O dano foi dado. Então, uma coisa que a gente faz como mestre, isso, no PewCast ainda mais, mas quando a gente joga normal, é tipo assim, ó, todo jogador cria um vínculo com o seu personagem, né? Tu te apega ao teu personagem, tu não quer que ele morra, né? Ninguém joga querendo que o seu personagem morra. E aí, como mestre, tu quer dar ao jogador uma sensação de fim pra aquele personagem, né? Tu não vai falar, o Krampus te deu 12 de dano, tu morreu. Tu vai descrever a situação. Tu quer fazer uma morte épica, afinal, eles são heróis, né? Os heróis não morrem de forma naval, né? Banais, né? Não é banal a morte de um herói. Então a gente quer tornar o mais épica possível, né? Então quando o Krampus vai matar o Sescon, eu pensei, bom, eu tenho que fazer isso ser muito épico, né? E aí a melhor forma que eu pensei foi decapitar o tio Steve, né? Porque, porra, dá pra fazer uma descrição maneira, né? O mundo gira ao teu redor e teus olhos fecham, pra dar aquela impressão, tipo assim, por que o mundo gira ao redor dele, sabe? Até o cara acompanhar de tipo, a cabeça dele foi cortada, sabe? Tu vai criando essa parada que vem antes. Tem uma antecipação até tu entender que morreu, né? E os guris escutaram isso da mesma forma que os ouvintes, né? Porque foi descrito assim na hora pra vocês, né? Essa é a descrição da cena, né? Sim. E aí, tipo assim, o Léo fala, mas o Taylor age, né? Mas o Léo fala, eu quero usar a minha bicuda agora, e o meu chute de trivela, e eu vou chutar a cabeça do tio Steve. E aí, tipo, poxa, isso é uma coisa que tá na artimanha do mestre, né? De poder usar, de tipo assim, ele vai fazer uma ação que é de suma importância. Uma coisa muito importante pro personagem, é uma coisa que traz um vínculo muito grande pro personagem. O Léo agiu muito bem como o Taylor. Ele interpretou muito bem o Taylor. Então, o mestre tem que recompensar essa ação. E como a gente recompensa essa ação? Com uma vantagem pra ele rolar, pra ele saber, tipo assim, poxa, eu interpretei tão bem que o meu personagem ficou inspirado e eu consegui usar dessa minha interpretação. Porque o RPG, no fim, é um jogo de interpretação, né? É tipo um level up que tu pega ali, um bonuzinho à estrela do Mario. Isso. É tipo assim, sabe? Tu incorpora o teu personagem. Tu realmente tá no jogo, sabe? E aí, tipo, na hora que ele falou, vou chutar a cabeça, eu falei, tipo, é isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí. Eu vou chutar a cabeça. É isso aí. Essa é. Vamos nessa! Pra mim foi muito assim. Porque, tipo, ele falou, eu vou chutar a cabeça. E na hora que ele falou, eu vou chutar a cabeça, eu falei, caralho, ele vai acertar e o Steve vai cravar o resto do espeto no Krampus e ele vai morrer. Vai ter o último suspiro. A não ser que ele jogue no dado, né? Tipo. Não, mas, Miguel, ele podia errar, né? Existia esse mundo que ele ia errar. Mas quando o Léo falou isso, o RPG ele tem forças místicas, tá? Ele tem forças divinas por trás dele. Esse tipo de coisa nunca erra. Ninguém erra. Isso não acontece. Quando tu tá com o teu personagem, a não ser que por acaso faça mais sentido pra aventura tu errar. Tem forças maiores que protegem a aventura, às vezes. Então tu tá falando que ele ter acertado o dado, já que ele errou o jogo inteiro e ele acertou só no final, foi Deus? Foi o Deus do RPG? Cara, só pode, né? O cara errou tudo. E ali que ele não podia errar, ele acertou. E, cara, a gente tava todo mundo jogando, né? Vocês viram nos dados. Inclusive, quando ele tava lutando lá contra o gnomo proctologista, ele meteu uma frase de efeito e jogou os dados e errou, né? Errou. Foi foda. Essa foi feia, né? Toda essa cena, eu ouvi ele pronto, eu ouvi quando tava sendo feito ainda, mas eu ouvi ele pronto, assim, 3 vezes. E, cara, essa parte aí, todas as ramificações dessa dedada no cu, é tudo maravilhoso, cara. Tudo maravilhoso, velho. É um cenário lindo, né, cara? Inclusive, não sei se vocês querem talvez falar disso mais pra frente, pra não quebrar o assunto, mas eu gostaria depois de escutar qual foi a cena preferida de vocês cara, pra mim não tem, né, cara? A dedada no cu é muito foda, cara. E eu também gosto de todo o segmento da gente levando o personagem do Taylor na farmácia pra comprar a pomada. Cara, esse é o tipo de coisa que só pode acontecer numa parada do Piuí. Nesse momento, é aquela hora em que o Bruno pensa na cabeça dele, sabe? Caralho, meu, de novo, velho. E foi muito bizarro isso, porque a parte da farmácia não era pra acontecer. Mas aí o Miguel jogou o dado de persuasão e ele tirou, tipo, 20. Entendeu? Aí foda-se, né? Ou foi o Sescon, eu não lembro quem é que jogou esse dado. Foi o Miguel porque daí nós falamos, não, agora se ele quiser ele
passa a pomada no teu cu. Foi. E é bom porque, como a interpretação, tipo assim, cada um tem uma visão de mundo, né? O jeito que encara as coisas, que acha legal, não acha legal, acha clichê, não acha clichê. Então cada um vai dando uma ajudada pra história e pra um caminho, né? Então, tipo, quando a gente vai passar pomada no cu do Léo, assim, aí o cara fala, senta aqui no colo do tio. Aí o Léo fala assim, porra, não tem como você estar no colo, a pomada tem que passar no cu, né? Então, tipo assim, esses negócios que um vai trocando com o outro, que faz a parada ser muito viva, né? E, aliás, esse momento aí, teve uma continuação disso, que foi cortada do podcast, e que chegou uma hora que eu tava muito exausto de pedir alteração, então eu desisti de trazer ela de volta. Mas o Bruno dizia, senta no meu colo que eu vou passar a pomada. E daí eu falava, eu não tenho como sentar no teu colo pra tu passar, tu vai passar como? E daí alguém falava, vai passar com a rola a pomada? E daí a gente começava que nem uns imbecis a rir dessa parada, entendeu? Obviamente teve que ser cortada, né? Eu não consegui recuperar esse negócio, entendeu? Mas é isso que o Miguel falou, assim, ela começa a piada, a brincadeira, e que nem o Sescon também disse, ela vai criando variações, sabe? É tipo a dedada no cu, assim, ela não para ali, a gente continua ela, né? E que visão, assim, tipo, isso é muito também, eu acho que é de convivência, sabe? O Nico ele vê filme, assim, não vê tanto filme que nem a gente, mas ele tem uma percepção sobre as coisas, né? E é muito foda, porque todo o ambiente em torno do, por exemplo, quando o Steve morre, a gente fala assim, porra, vamos grudar a cabeça dele e fazer ele voltar à vida, né? E aí a gente fala e gruda, e aí o Nico fala, bom, ele vai ter um enterro digno agora. E isso é muito genial, porque se fosse uma parada clichê, né? Se fosse um filme qualquer, anos 80 clichêzaço, talvez o Steve voltaria à vida nesse momento, né? Mas como, tipo assim, o Nico teve a visão, a gente brincou junto, tudo convergiu pra fazer uma cena nada clichê e que é engraçada pra caralho, sabe? E é muito foda como o RPG permite que a coisa vá rolando na hora, né? Porque, tipo, o Bruno tinha comprado uma pistola de pregos porque, sei lá, alguém falou pra ele, pô, tu não vai levar nenhuma arma? E daí ele pegou uma pistola de pregos. E no final, ele falou assim, ó, vocês zoaram que eu tava com uma pistola de prego, agora eu vou poder usar pra juntar o corpo dele. E, tipo assim, as coisas vão se construindo na hora mesmo, né? Isso é muito legal, assim, é completamente imprevisível o que vai rolar pra gente, né? E é por isso que o que a gente tava falando antes é tão real, né? Tipo, o mestre controla a história, mas quem constrói a história é o grupo, né? Porque sem a parte, tipo assim, ó, pra mim, essa história de ir na farmácia, cara, vocês começaram com esse negócio e eu falei, olha aí, mais 1h30 perdida que não vai nem chegar no podcast. Cara, pra mim o negócio da farmácia era tão ridículo, mas era tão idiota, assim, era de uma estupidez tamanha pra fora da história. Claro, porque esse negócio da farmácia já, tipo, a gente tava gravando, sei lá, 6 horas, 7 horas, não sei. Tipo, pra mim era muito ridículo. Depois a gente foi na farmácia, né, fez a cena e tal, e aí vocês voltam pro carro, e daí eu tive aquela ideia de pôr a policial multando vocês, né? Foi o meu jeito de lidar com a cena da farmácia, né? Tá, isso já tinha, né? Não, é 100% improviso essa parte. Quê? Sim. O quê? Não acredito. Ah, não pode ser, Nico. Ah, eu jurei que tinha. Não, tu sabe por que eu tive essa ideia? Porque eu não aguentava mais vocês fazendo merda, e daí eu queria encher o carro de multa pra vocês ter que fugir e fazer a parada antes que guinchassem o carro. Eu não aguentava mais, eu só queria que vocês fossem pro cemitério. Tipo, eu só queria que resolvessem a parada, assim, eu não aguentava. Eu achei, é que na minha opinião de mestre, assim, né, eu achei que a gente tava numa barriga infinita, sabe? Tipo, a gente tava num looping de barriga, assim, tipo, a gente não ia chegar nunca no lugar. E aí, a minha ideia era aquela, só que, inclusive o guardinha, o nome dele não era Schnauzer, né? Eu tive essa ideia no fim, assim. Eu tinha a ideia do guardinha e tal, e ele ia ficar enchendo o saco de vocês. E em algum momento eu falei, pá, ia ser muito da hora se esse guardinha tivesse o nome da mina que ficou zoando o Sescon, porque ele fala muito palavrão, né? Porque caga a regra do caralho, né? Aí, tipo, daí que nasceu a ideia, mas essa parte toda é improviso também. E aí, tipo, quando rolou isso do carro, da multa, e eu só escutei o podcast enquanto que ele tava sendo produzido, sei lá, na 20ª versão dele, não sei quantas versões tiveram, mas eu já escutei quando ele tinha um formato bem grande, né? Tu já escutou quase a versão final, né? Peguei uma versão que já tava quase pronta. Quando eu escutei ele, eu tava o tempo em todo assim, meu, tomara que eles não tenham tirado a cena da farmácia. Foi a barriga mais da hora que aconteceu. É que na real, assim, a gente cortou arestas de algumas situações que a gente se colocou, né? Quando a gente tava ouvindo o podcast e tava voltando, a gente cortou arestas, mas a gente não tirou nenhum segmento, né? Não, ficou todos, né? Inclusive, tipo, ficou bem da hora, assim. Eu acho que, tipo, pra quem tá escutando, ficou bem bacana, né? Claro, a gente tem uma visão diferente porque a gente jogou, né? E essa parte da farmácia, a parte da igreja, ela é 100% culpa de vocês, né? Então, tipo, são coisas que a gente não teria conseguido construir sem a mesa inteira trabalhando nisso, né? Então, tipo, a história é contada por todo mundo que participou. Uma coisa que é foda, né, que até a gente era pra ler e-mails aqui, né, não deu porque o assunto acabou indo sim, foi naturalmente, mas depois a gente faz a leitura de e-mails em caixa, esse em algum momento, mas interessante é que, tipo, muitas pessoas comentaram, pô, mas vocês brincaram demais, vocês zoaram muito, talvez faltou
faltou uma seriedade ou outra, né? Nesse ponto eu realmente concordo que o podcast ele é muito, muito demais focado na zoeira, né? Tem um outro segmento que é mais assustador, por exemplo, quando o personagem do Taylor chega na casa, vê uma versão dele mais jovem, aí tem um tonzinho mais de terror, mas assim, o clima geral é muita zoeira, né? Claro, o Pee-wee, ele é muito focado na zoeira, então seria difícil não ter, mas eu acho que esse segmento do pequeno Taylor é muito foda, e se a gente for fazer uma continuação do Krampus ou uma outra história, seria massa ter mais momentos assim, sabe? Eu acho, tipo, na minha opinião, né, claro, que a ideia, tipo, era fazer alguma coisa que o público de vocês se relacionasse, né? Então acho que foi bacana a gente ter feito uma coisa mais humor do que terror num primeiro momento, né? Sim, talvez se a gente fizesse um podcast full terror, não seria tão legal, né? Mas eu vou dizer que existe um grande interesse da minha parte de um dia a gente jogar alguma campanha que seja só terror, porque eu acho que seria muito legal, porque aquela cena da casa do Taylor ficou bem bacana. Cara, mas é impossível não virar zoeira, cara. Tipo, por mais que tenha, é impossível. Não, mas eu acho que piada tudo bem. Olha né? aquela hora que o Bruno, ele chegou na frente da igreja, ele falou o que é, que eu tenho que fazer atletismo. Cara, daí virou, vamos virar estrelinha. As estrelinhas. Olha como é que é idiota. Atletismo, no caso, de fato, é a habilidade que ele teria que usar pra fazer a função. Só que a gente é tão idiota enquanto jogador que a gente escutou atletismo e começou a rir. E aí isso virou piada, velho. Aí alguém quis fazer, ele quis fazer também. Aí todo mundo, cara, é muito besta. Esse negócio das piruetas é tipo assim, ó, o limite master do jogador iniciante. Porque é tipo assim, ó, o cara tá muito emocionado. De tipo, quer dizer então que no RPG eu posso fazer o que eu quiser. Então meu personagem vai virar um mortal agora. É isso. É só isso, tipo, não tem explicação. É que assim, quando tu joga um RPG de computador, né, e tal, ou de videogame, né, mas tu joga um jogo de RPG, tu é livre pra fazer muitas coisas, mas tu não é livre pra fazer o que tu quiser. E aí quando tu joga um RPG de papel, tu se sente livre pra fazer o que tu quiser, entendeu? Aí vem essas loucuras do caralho, né? É que de fato tu é, né? De fato tu é livre pra fazer o que tu quiser, né? Mas tipo, é de uma besteira tremenda, né? Tipo, por que tu vai virar um mortal agora? Porque tu pode. Tipo, é só porque tu pode, não tem outra explicação, né? Mas sabe que eu acho que em um próximo RPG a gente conseguiria fazer menos zoeira? Porque pra mim é muito isso que o Nico falou, sabe? A gente tinha tão pouco conhecimento da parada que a gente se apegava nos negócios que não faziam sentido, assim, sabe? Cauê. Chegou... Cauê, vocês correndo. O momento da caixa, pra mim, também é isso, entendeu? A gente achou a caixa, tem um endereço. E daí o Miguel fica assim, tá, eu quero saber o que tem dentro da caixa. E daí vocês... E o pior é que ele quer rolar, né? Ele quer rolar, ele fala, eu quero fazer uma investigação nessa caixa. Pô, então pega a caixa, cara. Que investigação é essa? Pega a caixa. Cara, pô. vai que é uma caixa que tem uma senha, mano. Vai saber. Eu quero fazer... uma caixa de papelão. Os Correios avançaram, né? Agora eu quero fazer um teste de coragem pra ver se eu consigo ligar a luz. É tipo assim, entendeu? São umas coisas que a gente faz muito na inexperiência, né? E essa parada do terror, ela entra um outro ponto aí, que é pelo fato de ser um podcast, a gente tem a edição depois, né? Que na hora do jogo a gente não tem. E a edição engrandece muito essas partes de horror, né? É onde a edição parece... Dá o clima, né? Ela consegue, talvez... Trilha sonora, efeito sonoro. Né? Brilhar até mais, né? Pra mim, os grandes momentos da edição do Krampus, o Churrasqueiro do Mal, são os momentos de horror. Que ali, sim, ela consegue construir um clima e tal. Porque a zoeira, a gente meio que construiu na gravação. Ela funciona por si só, né? A gente fez essas paradas, entendeu? E já o horror, ele ganha todo aquele corpo com a trilha, com as madeiras estalando.